Fala galera, eu vim aqui, eu tô num lugar esquisito, no meio do mato, mas eu vim aqui porque é um lugar que eu me sinto à vontade, eu acabei de voar um pouco com drone aqui e tô muito feliz, sabe? Foi um voo muito bom de drone. Tem umas coisas assim que faz a gente feliz que não tem nem o que explicar, cara. É uma emoção, coração batendo. Voei com bateria, curti pra danar, voei com outra, curti pra danar, voei com a última, curti muito e foi muito bom. Eu sou um irmão mais velho, não o melhor dos irmãos mais velho, mas eu queria gravar esse vídeo aqui pra vocês como se eu fosse um irmão mais velho. E eu vou dar uma volta aqui no mato aqui e depois eu vou voltar pra casa. O dia tá finalizando, ó. Bom que aí fica um fundo de vídeo bem bacana. E o que eu queria falar com você sobre faculdade? Por quê? Tem gente que fala que é contra a faculdade, tem gente que fala que é a favor de faculdade. Eu sou uma das pessoas que é a favor de faculdade, tá? Eu gosto de faculdade, eu acredito que a faculdade traz pra gente uma vivência, uma coisa que outras coisas não trazem. Curso técnico, às vezes não vai trazer pra você, né? Não gostei dessa posição, ficou bem legal, tá bem melhor, apesar de o horizonte estar pra lá, né? Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês aqui? Um vídeo como se eu fosse um irmão mais velho. Então pense em mim como um irmão mais velho conversando com você depois de você tomar várias decisões erradas na sua vida. E coisa que eu gostaria de falar pro meu irmão, né? A gente não é tão próximo assim, a gente não conversa tanto assim, que a gente é um pouco diferente, assim como eu acredito que boa parte dos irmãos, mas se eu tivesse que ensinar alguma coisa para ele, eu traria o que eu vou trazer nesse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então fique aí que eu tenho certeza que vai valer a pena para você, tá? Que às vezes um papo assim, uma ideia que a gente troca assim, muda totalmente a nossa vida. Eu acredito nisso, sabe? Que uma conversa assim, às vezes sem pretensão nenhuma, às vezes traz insights, assim como várias conversas que eu tive com pessoas importantes para mim, conversas assim trazem insights que às vezes a gente não tem sozinhos, né? Só mostrar aquele rochedo ali. Olha que bacana, cara, aquilo ali é um paredão, não sei se vai dar pra ver, mas é um paredaço. Essa câmera aqui ela dá um foco na minha cara, mas acho que se eu afastar assim vai dar pra ver. Tá vendo? Muito bacana, né? E o que é a faculdade, pessoal? Basicamente você vai escolher uma profissão, aquela que normalmente você acredita que a faculdade vai te dar uma capacidade de atuar naquela área, ou então vai te dar permissão para atuar naquela área. Então, se você escolher nutrição, né, a faculdade vai te dar a permissão e a capacidade de você atuar naquela área. E por que que eu acho que a faculdade ela deve ser feita por todas as pessoas? Porque a faculdade, ela não traz só uma vivência naquela área, cara. Ela traz competências de diversas formas. Hoje em dia, os jovens, né? Se você tem algum amigo ou irmão mais novo aí, né? No caso, você sendo meu irmão mais novo, né? No caso dessa conversa, você vai ver que os jovens, eles não têm competências que a gente chama de soft skills, cara. Eles não sabem conversar, eles não sabem olhar no olho. Eu sou um pouco tímido, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade de olhar no olho das pessoas. Mas eles não sabem. Empreendo assim na internet, compro e vendo coisas direto, né? Então tenho uma certa experiência com compra e venda. E direto e reto, eu encontro quando alguém vai comprar, por exemplo, um videogame e é uma pessoa mais nova, a pessoa não olha no olho da gente, cara. Você parou pra pensar nisso? Que loucura! Alguém não conseguiu olhar no olho de alguém? Sabe, uma coisa tão básica, eles não conseguem, eles desviam o olhar e tudo. Eu penso, cara, como que é uma pessoa dessa trabalhando, sabe? Ela tem que trabalhar num lugar em que ela não vê ser humano em hipótese nenhuma, porque, tipo assim, essa habilidade, esse déficit de habilidade que ela tem vai comprometer totalmente a profissão dela, porque tira a credibilidade, tira várias coisas que essas pessoas poderiam ter de oportunidade, né? Então, eu acredito que o primeiro ponto é esse, que eu acredito que a faculdade ela é uma aprimoramento de várias soft skills. A faculdade, dependendo da área que você escolher, tem uma média de 4 anos de formação. Cara, nesses 4 anos de formação, você vai viver tanta coisa. E agora um outro ponto que eu quero entrar, que agora talvez você não esteja pronto para escutar, é que a faculdade ela não basta só fazer, sabe? Se você for para uma faculdade particular, você vai ter que pagar, assim como eu paguei, ou se você for para uma pública, né? Ela tem as limitações da faculdade pública. A faculdade pública também não é só bênção, não, tá, galera? A faculdade pública tem limitações, tá? Principalmente o pessoal critica muito as pessoas da faculdade pública hoje em dia, né? Que o pessoal vai muito para usar droga, para curtir, não para estudar. E quem vai para estudar, estuda para um cacete, né? Na faculdade pública. Então, você tem que se encaixar nesse meio aí de quem quer estudar e quem quer, ao mesmo tempo, ter contato com as pessoas. E o que eu digo para vocês agora é uma coisa que talvez vocês não estejam pronto.
para escutar. Mas vá para a faculdade com o intuito de viver a faculdade, não as pessoas, tá? Por que eu digo isso, galera? Eu vejo que as pessoas ficam muito balizando se vão se dedicar à faculdade de acordo com aquele meio que ela se adapta ali. Então, por exemplo, se ela acha uns amigos, então ela vai querer participar do grupo desses amigos, né? Ela vai querer participar de trabalhos com esses amigos, e às vezes isso vai prejudicar ela pra cacete, porque às vezes as pessoas que você vai ter afinidade ali não vão ser pessoas que vão estar querendo estudar. Então vá disposto a aprender com a faculdade, sabe? Eu me aliei a algumas pessoas durante a minha faculdade, pessoas que eu gostei, pessoas que eu simpatizei, mas em nenhum momento eu me senti preso no sentido de eu vou ficar só com essas pessoas, sabe? Eu estava disposto a todo momento a ir para um outro grupo. Se eu senti que a energia não estava legal, eu ia trocar ideia com outras pessoas, porque as pessoas, todo mundo tem alguma coisa a aprender ali. Eu vou voltar, que eu acho que o mato tá ficando puxado ali. Eu vou voltar. Então, pessoal, esteja disposto a abandonar aquele grupo, sabe? Eu não digo abandonar no sentido de, tipo assim, não gosto de vocês, eu estou saindo. Mas no sentido de, tipo assim, agora eu quero fazer esse trabalho com esse pessoal aqui, quero aprender com esse trabalho, quero agir, sabe? Não eu quero sentar e estudar, não, eu quero agir, eu quero ver as coisas acontecer, eu quero entender, eu quero, sabe, viver a faculdade. É isso que eu estou dizendo em viver a faculdade, né? O ouro da faculdade, galera, o ouro da faculdade que eu acredito são os professores e corpo docente, coordenadores. Galera, muitas vezes aqueles professores, acho que a gente não vê essas coisas no dia a dia, sabe? A gente não para entender, para pôr essa lente nos olhos e entender. Aquilo ali são pessoas que passaram pelo que a gente passou, né? Tiveram as mesmas dúvidas que a gente, tiveram desafios e venceram desafios, tanto que eles muitas vezes estão nessa carreira docente e às vezes eles já estão ali num ponto da carreira que eles estão querendo descansar, então eles já fizeram seus estudos, já fizeram a sua parte. Tem alguns que não, tá, galera? Assim como o filtro da vida mesmo aí, tem gente que é dedicada, tem gente que quer fazer as coisas acontecerem, tem gente que não quer. Tá? Então com os professores também pode acontecer isso. Então você vai ter que estar atento, vai ser o seu desafio, ler livros sobre desenvolvimento pessoal, não digo autoajuda, é desenvolvimento pessoal mesmo, habilidades, oratória, desafios práticos, entendeu? De organização, porque essas coisas vão te ajudar a discernir, né? Quem de fato é dedicado, quem de fato vale a pena você se aliar ou não. E também pensar, pessoal, galera, o que você quer para você na faculdade. Que profissional você se vê se tornando, né? Não sei se é certo falar assim, mas você se vê depois de se formar. Eu me via como um profissional habilidoso, dedicado, coisa que eu não me tornei totalmente, tá? Eu tenho minhas limitações, mas eu acredito que a competência de estudo, por exemplo, melhorou, sabe? Eu gostei de artigo científico, eu fiz coisas que eu me orgulharia, sabe? Se eu voltasse no tempo e parasse para prestar atenção na minha formação. Eu acho que eu me orgulharia, sabe? Eu publiquei artigo, eu fiz trabalhos que eu gostei do resultado, sabe? E eu vi, para ser sincero assim para vocês, se tem uma coisa assim que eu acredito que é o melhor que eu posso deixar para vocês, é que quando eu agia de fato com foco naquele resultado específico, sabe, por exemplo, eu falava assim, eu quero publicar um artigo legal, e eu me dedicava, eu tinha uma técnica que eu chamava de técnica do elefante, né, que a Marinha Americana fala, tem um lema que é assim, como se come um elefante? Aí todo mundo responde, uma mordida por vez, alguma coisa assim. Então o que eu fazia? Eu anotava ali no meu bloco de notas quais eram os trabalhos que estavam acontecendo, né? Porque são vários que vão desenvolver ao mesmo tempo, né? São vários, é uma bagunça. A faculdade é rolê. É difícil mesmo, não é fácil. Então são vários trabalhos que vão desenvolver ao mesmo tempo. E eu escrevia e todo dia eu fazia a pergunta para mim mesmo: o que eu posso fazer para esse trabalho hoje? Para ele andar. Então, sentava de manhã e falava assim, beleza, para esse trabalho andar hoje, eu tenho que entrar no grupo e perguntar a tal pessoa se ela fez a parte dela ou se ela precisa de ajuda. Aí eu entrava lá, perguntava e saía. E, cara, as coisas foram acontecendo, sabe? Quando eu precisava ler um artigo, eu falava assim, o que eu posso fazer para esse trabalho andar hoje? Ler o meu artigo e perguntar para tal pessoa se ela fez a parte dela. Então eu entrava naquele dia e fazia isso. Cara, as coisas não paravam de movimentar. Por quê? Eu acreditava que esse reforço de ficar perguntando, né, ajudava as pessoas a, tipo assim, a entender que as coisas estão acontecendo, que você está fazendo a sua parte. E eu contava para as pessoas o que eu estava fazendo. Falei, pessoal, eu li o meu artigo hoje, vocês já leram os seus? E ficava fazendo essas coisas acontecer. Tinha gente que não participava, tá, galera? Não, uma outra dica que eu deixo aqui para vocês,
como se eu fosse o irmão mais velho, é não tente arrastar carniça. É uma coisa difícil de falar, mas não tenta arrastar carniça, galera. A pessoa não quer fazer, não fica cobrando ela, porque ela entende o que está acontecendo, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe da importância daquilo. E se for para fazer se for fazer de má vontade, é melhor que você se alie ali com alguém que é mais próximo de você, alguém que é mais seu amigo ali naquele trabalho, vocês dois dividem essa tarefa do que passar para alguém só para a pessoa ter o que fazer. Eu prefiro deixar a pessoa sem ter o que fazer do início até o final do trabalho, e depois no final falar pro professor, ó, tal pessoa, né, falar, nesse sentido de delatar o cara, falar assim, ó, essa pessoa não fez nada. Não, o próprio universo vai se incumbir disso, porque na hora de apresentar o trabalho, o professor vai ver que ela não teve um bom desenvolvimento, o próprio professor vai perguntar, ó, como você avalia essa pessoa aqui? Eu vou falar, zero, eu não sei, o que ela fez no trabalho? Não sei. Então, eu deixava que o universo se incumbia, porque, galera, se alguém não está preocupado com o próprio futuro, eu acho que essa pessoa já sofre as consequências daquela atitude dela todos os dias, porque a gente que tá sabe o quanto é angustiante, sabe? Você não sabe o dia de amanhã, você querer se preparar. Então essa é outra dica que eu dou. Não arraste essas pessoas, deixe que o universo se incuba delas. Então a primeira dica que eu dei para vocês foi em relação a você viver a faculdade. Outra dica que eu dei foi em relação a você aproveitar os professores, porque são pessoas que passaram pelos mesmos desafios, então eles têm muita empatia, sabe? Você tem que achar o professor. Tem alguns que se combinam mais com a gente, tem outros que não. E não é bajular o professor, não, é realmente ressaltar aquilo que você vê de brilho neles. Então, por exemplo, teve uma professora durante a minha graduação, eu me formei em nutrição, tá? Para adiantar para vocês. E basicamente, eu tinha uma professora que eu via que ela tinha um carinho muito grande pela nutrição clínica. Calma aí que eu tenho que mostrar pra vocês esse horizonte, olha isso. Eu não sei se vai dar pra ver, mas eu acho que tá muito bonito. E basicamente ela tinha um carinho muito grande pela nutrição clínica. E ela me falou uma vez uma frase, sabe, que me encantou demais. Na verdade, eu digo que me encantou e ao mesmo tempo abriu uma vírgula, uma interrogação na minha cabeça. Que foi o seguinte, ela falou assim, em várias áreas da nutrição, eu tive uma vivência, eu tive coisas boas, tive coisas negativas. Mas a nutrição clínica foi de fato onde eu vi que eu sou realmente necessário. E isso ficou na minha cabeça, sabe? Porque eu queria ser necessário, sabe? Eu não queria me formar e ser, sabe? Tal pessoa é formada em quê? O que ela trabalha hoje? De Uber. Não, eu queria contar para as pessoas mesmo, ó, me formei, eu sou um profissional dessa área, sabe? Eu queria ser um profissional. Não é ser melhor do que todo mundo, não. Eu queria ser um profissional. Se alguém se alguém precisa de alguma coisa, sabe que eu sou um nutricionista, eu posso ajudar essa pessoa, né? Então eu queria me tornar essa pessoa. E eu queria ser necessário, sabe? Eu queria que as pessoas precisassem de mim. Eu queria ser útil, sabe? A pessoa falar assim, como você pode me ajudar? E eu falar assim, eu posso te ajudar. Eu queria falar isso, eu posso te ajudar. Eu não queria finalizar minha formação com alguém virando assim, você pode me ajudar? Você sabe como me ajudar? E eu falar assim, não sei. Ou então fingir que sei. Eu não queria fingir que sei, eu queria saber mesmo, eu queria ser necessário. Eu queria ver aquela pessoa que está mal, eu passar uma orientação para ela e ver ela melhorando todo dia, eu queria ver isso. E de fato, na nutrição clínica, essa interrogação foi algo que me corroeu. Eu fiz vários estágios não obrigatórios na área clínica para exatamente me preparar para essa área, me preparar para essa formação com foco nessa área, e essa dúvida ficou do início até o final da minha graduação. E eu vi esse brilho numa professora, cara. Então, uma coisa que eu acho legal, que eu queria falar para vocês, como se fosse meu irmão mais novo, é que tem uma palavra que chama inspirar. Inspirar, se eu não me engano, posso estar falando da minha orelha, tá? Mas eu queria falar isso para vocês. Inspirar vem de inspirar, que é basicamente o sopro de vida. Então, quando você inspira alguém, galera, você dá energia para essa pessoa, sabe? Você dá vida, você dá significado, né? Então, essa professora, ela me deu isso, ela me deu um significado na nutrição. Porque no início eu estava me formando, falei, eu quero treinar, eu gosto de treinar, eu quero ajudar as pessoas, eu quero, ajudar a pessoa a ficar forte, ajudar a pessoa que quer emagrecer, eu quero mudar a vida da pessoa, porque isso traz dignidade, isso traz confiança, isso traz várias coisas. Então eu queria isso. Acho que eu comi um mosquito. Acho que eu comi um mosquito. Ai, cacete, vou sair de perto desse mato. Então eu queria isso, galera. Perdão. E assim, esse professor me trouxe isso, sabe? Então eu quero que se você fosse meu irmão mais novo, eu gostaria que você de alguma forma
buscar na sua graduação algum significado, sabe? O que você quer com aquilo. Porque significado traz todo um sentido para tudo que você for fazer. E esse sentido torna muito mais fácil, sabe? É muito mais fácil fazer uma coisa que você gosta, uma coisa que você vê significado, pessoal. É muito mais fácil. Então eu busquei primeiro ter esse significado, né? E eu tive com essa dúvida, né, que a professora, essa fala da professora, sabe? Que às vezes foi uma fala despretensiosa, ela estava contando um caso na hora, lá no meio da aula, e do nada ela soltou essa bomba assim, e eu falei, caraca, velho, que... Isso ficou na minha cabeça, sabe? Então, é isso, sabe? Fica atento a essas perguntas também, o porquê, sabe? Faça a faculdade se perguntando por quê. Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô fazendo aqui? Sabe o que que eu tô fazendo aqui? E outra coisa, galera. Quando a gente age, a última coisa que para fechar esse vídeo aqui, da melhor forma que eu acredito para vocês, que eu acredito com vocês, nós, né, temos a vida. A vida é como se fosse um palco, tá? A vida vai acontecendo, a gente vai vendo aquele palco ali, as coisas se desembolarem. Uma pessoa conversar com outra, as coisas acontecerem. E às vezes a gente tá sentado no teatro da vida ali, vendo as coisas acontecerem, né? E presta atenção, imagina isso na sua cabeça, você tá vendo as coisas acontecerem bem na sua frente. E do nada, você tem a oportunidade, você descobre que você na verdade não é só um ator, que você não é só uma pessoa que está observando, você descobre que você é o diretor, que você pode levantar, você pode interferir em como as coisas acontecem. E você pode fazer as coisas acontecerem. Olha que louco. Perdão aí. É que eu queria chegar nesse raciocínio dessa forma. Então, quando você age, você pode interferir como as coisas acontecem, sabe? Então pense em uma ação ridícula que você pode fazer para fazer as coisas acontecerem na sua faculdade, sabe? No sentido de você virar para um professor e perguntar: vai ter algum evento acontecendo esse fim de semana? Ou então nesses próximos meses? Se tiver, você pode me falar? Porque se vai ter algum evento, eu quero participar, eu tenho interesse em participar. Vai ter alguma palestra, vai acontecer alguma palestra? Eu quero participar, eu quero entender o que está acontecendo. Pergunte, galera, pergunte. Se você ouviu alguém falando sobre alguma coisa que pode acontecer na faculdade, pergunta para essa pessoa, fala: o que está acontecendo na faculdade? Você pode me contar? Você pode me tirar essa dúvida? Cara, pergunte, faça as coisas acontecer a seu favor, e fale o que você tem interesse mesmo. Fala: ó, galera, eu quero trabalhar na área, eu gosto de tal área. Fale mesmo, fale, não tenha vergonha. Sabe por quê? Eu virei durante uma aula e falei, né, de forma totalmente despretensiosa. Eu trabalhava na época sentado no computador o dia inteiro, mais de 10 horas às vezes por dia, sentado no computador, eu tava quase ficando maluco de tanto ficar em casa. E um dia eu falei na aula, eu falei assim: ó, pessoal, meu sonho mesmo é trabalhar com o que eu escolhi, que é nutrição. Meu sonho é trabalhar com isso, eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalho hoje em dia. E tinha uma aluna lá, cara, que ela escutou isso, e ela estava finalizando o estágio obrigatório dela, né, numa clínica, e ela, escutando aquilo que eu falei, ela um dia virou para mim: uai, por que você não faz o meu estágio? Meu estágio está acabando, você tem interesse? E o pessoal normalmente não gosta dessa área, é uma área, para adiantar para vocês, é uma área de oncologia, né, pessoas que têm câncer. Então eu falei: quero. Ué, eu quero, meu sonho. Tem salário? Tem. Dá pra viver? Dá pra viver. Dá pra ganhar um salário. Nossa, as muriçocas estão me lascando aqui, estão me comendo todo. E galera, ela me indicou lá. E foi meu primeiro trabalho na nutrição, fiquei lá 1 ano e meio. Eu digo assim, que me transformou, trouxe um significado para minha formação, sabe? Me ensinou demais, me ensinou grandemente em todos os aspectos. Então, é isso, galera. Essa é a última dica que eu trago para vocês. Pelo amor de Deus, não fique sentado vendo sua graduação acontecer, não fique sentado olhando as coisas acontecerem. Levanta e faz as coisas acontecer a seu favor. Se você vê alguém falando assim: quem aqui precisa de alguma coisa? Ou fala assim: vai acontecer tal coisa. Você fala assim: eu quero participar, eu quero. Ou então, se você tem muito tímido, fala com seu amigo, fala que eu tenho interesse lá pra mim, por favor, que eu tenho timidez pra caramba, eu não sei falar, mas eu quero. Então fala com o cara, sabe? Faça as coisas acontecer a seu favor durante a sua graduação. É isso que eu trago pra você, sabe? E é isso que eu conversaria com meu irmão. Se eu fosse um irmão mais velho, eu sou um irmão mais velho, né? Quem sabe um dia ele não vê esse vídeo, né? E isso sirva para ele de ensinamento. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. É um vídeo aqui despretensioso, andando no mato. O muriçoca me picou aqui todo. E agora eu vou ter que enfrentar esse mato aqui para voltar para casa. E é isso. Falou.